Olá, olá, sejam muito bem-vindas a esse canal. Estamos aqui de cara nova, um novo tempo por aqui. E hoje nós vamos trazer um tema assim muito incrível, que é como a gente pode lidar com dias difíceis à luz da palavra. Seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreve aqui embaixo, aciona o sininho que toda semana nós vamos ter um tema incrível para expandir o reino e para trazer maturidade espiritual para vocês. O tema que nós vamos tratar hoje está lá em 2 Coríntios 4, nos versículos 8 e 9. Vou ler aqui para vocês, para a gente contextualizar o que as escrituras estão falando sobre isso. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Se tem duas coisas que nós temos certeza nessa vida, uma delas é sobre a morte, e a outra é que nesse mundo nós teremos dificuldades, nós teremos aflições, porque o próprio Cristo falou isso, né? No mundo tereis aflições, mas tendem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Cristo venceu o mundo e nós estamos dele, nós também somos vencedores, nós também conseguiremos superar as nossas dificuldades. E quando eu leio esse texto, me remete a duas coisas muito interessantes, porque Paulo ele faz duas comparações, né? Algo que está do lado de fora e a forma como se sente, como você se sente diante da adversidade. Uma coisa é isso aqui é normal, todo ser humano passa, e outra coisa é, ops, não seja dessa forma. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns esclarecimentos sobre a nomenclatura desse texto, sobre o que ele fala. Por exemplo, quando Paulo fala assim, seja atribulada, porém não angustiada. O que é a tribulação? É a certeza que você está passando por uma adversidade. Você vai passar por essa adversidade, mas não seja como as angustiadas, não seja como os angustiados, que são pessoas angustiadas. São pessoas que têm a sensação de que tudo está perdido, de que nada mais dá certo. Ela está tão focada, a mente dela, o coração e o espírito estão tão focados na dificuldade que ela não consegue enxergar a solução daquilo. E a gente precisa levar em consideração que tudo aquilo que você alimenta é aquilo que vai crescer e que vai desenvolver. Se você olhar ali para uma criança, se você alimentá-la bem, se você der aquilo que ela precisa, os nutrientes necessários, é óbvio que ela vai crescer de forma saudável. Do contrário também, se você não alimenta a criança, ela desfalece até morrer. A nossa mente, o nosso espírito da mesma forma. Se você alimenta na sua mente pensamentos negativos, se você não rebate, não combate através da palavra, através de drives positivos, né, sobre aquela mentalidade, aquele pensamento negativo, aquilo que você está alimentando vai crescer. Então, se você alimenta pensamentos negativos, aquilo ali vai ser maior do que ela realmente é. Se você alimenta pensamentos positivos, isso também é verdade, isso também vai crescer. O segundo ponto, estejam perplexos, porém não desanimados. Vocês vão ficar, né? O que é o perplexo? Né? Aquela surpresa, meu Deus, eu não imaginava que eu pudesse passar por isso, eu não acreditava que eu pudesse passar por isso. É uma fragilidade humana e é normal, por isso que Paulo traz. Mas ele também diz, não seja desanimada. Quem é alguém desanimado? Alguém sem motivação, é alguém que não consegue cuidar de si mesma, que não consegue resolver o problema, que ela se entrega, né? Ela se entregou àquele problema. Eu chego até a comparar a desanimada, o desanimado com alguém que já chegou ali no estágio da depressão. Ela já passou pela fase da angústia, ela não consegue ver solução, e como ela não vê essa solução, ela entrega os pontos, né? Ela não consegue enxergar nada que possa mudar a solução dela. Paulo também fala que por fora seremos perseguidos, né? Vocês serão perseguidos. Talvez alguém possa se levantar contra você no seu trabalho, na sua família, na sua própria congregação, mas ele nos exorta. Não se sinta abandonada. O que é alguém abandonado? É alguém que se sente desprezado, é alguém que se sente esquecido, é alguém que se sente ignorado, porque nós sabemos quem está com a gente. Nós sabemos que carregamos o próprio Espírito Santo de Deus dentro de nós. E Paulo também fala, você pode até estar derrubada, mas não se sinta destruída. O que é alguém derrubado? Alguém que se entristece,
Tristeza é um sentimento natural, todo ser humano tem. A Bíblia fala de vários heróis da fé que sentiram tristeza, que sentiram medo. Isso é normal. Todo ser humano vai sentir. Mas o que ele diz? Não se sinta destruída, não se sinta destruído. Alguém que se sente destruído, alguém que se sente arruinado, que já desistiu de tudo, já desistiu dela mesma, não tem mais jeito, não tem mais solução, eu vou me entregar. Então, se você perceber, dentro desse contexto de adversidade, a gente tem sempre dois caminhos. A gente olhar para aquilo que de fato acontece, né, das dificuldades, que a gente tem que enxergar as dificuldades, e a outra face é o que eu vou fazer com isso que eu acabei de receber. Eu vou alimentar no meu espírito o fracasso, o desânimo, a derrota, o abandono, a angústia, ou eu vou alimentar aquilo que a palavra manda eu me alimentar para combater tudo isso. No mesmo capítulo, em 2 Coríntios 4, no versículo 6 ao versículo 7, diz o seguinte: porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E diz mais: temos, porém, este bom tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. O que Paulo diz aqui? Nós somos como vasos de barro. O que são vasos de barro? São vasos frágeis que, se caírem no chão, quebram, podem rachar, mas nós carregamos um conteúdo de extremo valor. Nós carregamos o Espírito Santo. E é ele que manifesta a glória de Deus em nós. É ele que faz com que a gente perceba que nas nossas fraquezas é que Deus se manifesta, é que Deus demonstra o seu poder. Então, se carregamos o Espírito Santo, nós não temos como andarmos na tribulação angustiadas, desanimadas, destruídas e abandonadas. Nós sabemos que o primeiro passo que a gente precisa procurar para ter uma vida restaurada, reestruturada, é de fato buscarmos a presença de Deus e combater essas mentiras, as mentiras que querem nos destruir, que nós sabemos de onde vem, através da própria palavra. Então, angustiado, você vai encontrar, e aí fica uma tarefa de casa, você já faz a anotação para você usar, para você ajudar outras pessoas que estiverem passando por momentos através da palavra. Então, quando você estiver angustiada, você vai lá, vai ler Filipenses 4, 6 a 7. Quando você se sentir desanimada, você vai cravar na tábua do seu coração, que está escrito lá em Isaías 40, 31. Quando você tiver começando a se sentir como alguém derrotada, arruinada, você vai combater essa mentira com o que está lá escrito em Mateus 11, do versículo 28 ao versículo 30. E todas as vezes que você se sentir desprezada, esquecida ou ignorada, que essa sementinha estiver querendo fincar no terreno do seu coração, você vai combater isso com Deuteronômio 31, 6. A gente tem como combater a fragilidade, né, do nosso interior com a própria palavra. E eu quero terminar essa meditação de hoje, te trazendo o que está ainda em 2 Coríntios 4, nos versículos 16 ao versículo 18, que diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova a cada dia, se renova dia a dia. Eu faço adendo aqui. A palavra de Deus fala que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Então, todas as manhãs nós também temos a possibilidade de escrever a nossa história de uma forma diferente, de olhar para as nossas dificuldades de uma forma diferente, e de renovar as nossas esperanças, esquecer aquilo de ontem e focar naquilo que pode ser diferente hoje. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso da glória. Aqui está nos afirmando que a tribulação, a adversidade que talvez você esteja passando, que algum parente seu esteja passando, é algo momentâneo, é uma estação no meio da sua vida. Você tem que entender sobre estações, a gente vai falar isso por aqui também. Então, é uma estação, e como uma estação, ela não dura a vida inteira. E acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Passar por tribulação e não permitir
nos sentimos angustiadas, derrubadas, destruídas, derrotadas, tem a ver com fé. É por isso que para cada sentimento negativo que pode surgir no meio da tribulação, eu te trouxe um versículo para que você pare em casa e para que você estude. Eu vou colocar aqui embaixo também, para que você não esqueça. De fato, finque isso na tábua do seu coração. Então, se a gente olhar para as nossas tribulações, é isso que Paulo está dizendo, a gente não vê solução delas muitas vezes. Onde é que a gente tem que olhar? Para aquilo que a gente não vê. Exercer a nossa fé. Exercer a nossa fé, acreditar que mesmo que tudo se diga ao contrário, a gente vai sair daquele lugar, a gente vai passar por aquele deserto, a gente vai passar por aquele vale de ossos secos e lá na frente nós vamos encontrar a luz, nós vamos encontrar o que de fato nos espera. Porque as coisas que se veem, elas são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Então, desenvolva o músculo da fé. É como você ir para uma academia. Você, no primeiro dia, você não cria um músculo, né? Você trabalha ali várias vezes, meses e meses, até que isso venha. Então, desenvolva o músculo da fé. Treine o músculo da sua fé, buscando palavra, buscando a face de Cristo na palavra, buscando a face de Cristo em oração, para que você possa provar de fato a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que bom tê-las por aqui. Esse momento foi muito precioso. Semana que vem tem mais. Deixa seu comentário aqui se essa palavra foi edificante para a sua vida. Manda para alguém que você sabe que vai gostar de ouvir essa palavra. Esteja conosco aqui na semana que vem. Tchau, tchau.